Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimentar antes de mais o Sr. Vice-Presidente e os Srs. Vereadores. Cumprimentar também os trabalhadores do município que dão suporte a esta reunião de Câmara e o público que nos acompanha presencialmente ou a partir de casa. Permitam-me fazer um breve enquadramento. Foi convocada esta... Isto é o relato de Estrela? Estamos com som? Muito bem. Então, permitam-me fazer um breve enquadramento sobre a convocatória desta reunião de Câmara Extraordinária. Portanto, na sequência do chumbo do orçamento na passada segunda-feira, foi de imediato iniciada uma nova ronda de negociações, no caso com o Partido Social Democrata, para tentarmos chegar a um acordo que nos permitisse fechar o orçamento ainda no decurso do ano 2023, submetendo mesmo depois a Assembleia Municipal, que se realizará, obviamente, já no início do próximo ano, mas pelo menos que a deliberação executiva saísse como proposta para a Assembleia ainda no decurso do ano civil de 2023. Foram feitos então alguns ajustes ao orçamento, não muito significativos, mas acima de tudo com o estabelecimento de alguns compromissos em áreas que se entendeu que eram portanto, essenciais para podermos fechar o orçamento e assim conseguir a apreciação de pelo menos um dos partidos, no caso com o Partido Social Democrata, e chegámos então finalmente a um acordo que nos vai permitir hoje então desbloquear a situação orçamental e desta forma perspectivar o ano 2023 com o orçamento em plenas funções e, portanto, desta forma dar nota que não vou fazer uma apresentação muito detalhada do orçamento. O orçamento é o mesmo que tínhamos apresentado já em sessões anteriores, com os necessários ajustes que foi necessário fazer na introdução, onde assumimos alguns compromissos que firmámos para esta aprovação, nomeadamente no que diz respeito à calendarização das intervenções, que era uma questão importante para o PSD, bem como a inscrição no orçamento de alguns projetos que estavam incluídos em projetos de envergadura maior e que assim aparecem com mais detalhe também no orçamento. E desta forma não tenho muito mais a acrescentar em relação à proposta que apresentamos do orçamento. Passava a palavra ao vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar pelo Sr. Galo Assi, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, os trabalhadores da Câmara que permitem a realização da reunião, que nos permitem transmiti-la, público presente e que nos acompanha a partir de casa. Dizer que valorizamos muito o trabalho que foi feito nas últimas semanas e particularmente nesta semana para procurarmos chegar a um ponto de equilíbrio. O orçamento municipal, conforme temos refletido, deve prever uma estratégia para promover o desenvolvimento económico e social do nosso concelho. Foi isso que dissemos desde o início. E este orçamento, como é natural, não é nem nunca seria o nosso, pois são conhecidas as divergências de fundo que temos relativamente à estratégia e à gestão do município que são feitos pelo Partido Socialista. Este facto não nos impede, no entanto, de avaliar em cada momento o que entendemos ser melhor para a nossa comunidade. Pelo que, deixando de parte quaisquer tipo de lógicas político-partidárias e colocando naturalmente vendas novas primeiro, como é o mote que temos, entendemos ser melhor viabilizar o orçamento que aqui nos é proposto, com uma série de propostas que são nossas também, do que continuar com o orçamento de 2022 ao longo do próximo ano. Não foi uma negociação fácil, reconheço, e representando os vendas-novenses que nos elegeram e dando corpo às propostas que apresentámos no nosso programa autárquico, fomos sempre sérios e fomos sempre responsáveis. E cedemos em áreas que para nós são importantes e vimos o Executivo ceder também em áreas que para eles são importantes. Tudo isto para que fosse possível chegar a um memorando, que o Sr. Presidente acabou de referir, com propostas e medidas concretas, com valores a investir e com prazos rigorosos para a implementação. Dados e factos que possam ser quantificáveis e monitorizáveis, como qualquer compromisso sério deve ser, e é assim que pretendemos que aconteça ao longo do ano de 2023. Gostaria de destacar aqui algumas soluções que negociámos. Desde logo com a implementação imediata e já aprovado em reunião de Câmara Municipal e Assembleia Municipal a redução do IMI em 0,01% e a redução da derrama em 0,75% para empresas com faturação abaixo de 150 mil euros. E depois, trimestralmente, temos um conjunto de medidas e eu destacaria aqui algumas por trimestre. Desde logo no primeiro trimestre, a criação de um plano de manutenção e conservação da rede viária, o desenvolvimento do plano estratégico de captação de investimentos que estava em curso, com um consequente plano de implementação a ser aplicado no terceiro trimestre.
No segundo trimestre, a criação de um plano de incentivos à natalidade, o reforço das medidas para a divulgação da proteção da marca Bifana de vendas novas, algo que defendemos há muito tempo e que deve ser feito com um maior rigor. No terceiro trimestre, o reforço da quantidade de ecopontos no nosso Conselho, o desenvolvimento do modelo de funcionamento e início de procedimentos para a implementação de uma estratégia de integração de imigrantes, que são cada vez mais que recebemos no nosso território e que importa acolher. No quarto trimestre, o desenvolvimento do estudo de viabilidade económica ou financeira por parte do estacionamento de veículos pesados, o investimento na geração de energia solar fotovoltaica no edifício dos Passos do Conselho e o início do projeto de loteamento do Foro Perdido na Afeiteira. Estas, entre tantas outras soluções concretas, cuja implementação será monitorizada por uma comissão que reunirá trimestralmente para esse efeito. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, como disse no início, são muitas as questões e convicções que nos separam do Executivo na construção de um orçamento que não é, nem nunca poderia ser o nosso. E dizemos-lo com a frontalidade e o respeito de quem acredita que todos os que sentam nesta mesa querem o melhor para a nossa terra. Apenas defendemos formas diferentes para o fazer. Para nós, este orçamento melhorou com as propostas que apresentámos e acreditamos que sairá vendas novas melhor do que o orçamento de 2022 e, com isso, terá a nossa abstenção. Como sempre e desde o início, para nós, vendas novas e os vendas novenses estarão primeiro. Passar a palavra do Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar o Sr. Presidente, os senhores vereadores, sendo este o último dia do ano e uma época festiva, não posso deixar de dar uma palavra a todos aqueles que hoje estão a trabalhar por várias coisas, permitindo o funcionamento da nossa sociedade, saudar os trabalhadores da Câmara, nomeadamente os aqui presentes, o público, mas também aqueles que não estão aqui presentes, os trabalhadores das duas freguesias que inevitavelmente ao longo deste ano foram lidando connosco nesta responsabilidade que temos. Aproveitar também, não posso deixar, não esquecer-me disso, nesta data relevante do último dia do ano, de dar uma palavra aos meus colegas de trabalho, que sabem que quando eu não estou a trabalhar no local de trabalho, estou certamente também a representá-los de alguma forma e a defender aquilo que são preocupações nossas e dar uma palavra também à minha família e aos meus amigos que acabam por nos ir aturando nas nossas angústias e nas nossas dificuldades que nos fazem ao dia 31 de dezembro deixarmos de estar com a nossa família e com os nossos amigos para estarmos aqui no último dia do ano, um sábado de manhã, a discutir uma coisa que é tão importante para a nossa terra. E por último, uma palavra aos meus companheiros de partido, aos meus camaradas da CDU, pois é a eles e à população da nossa terra que eu estou aqui a representar e sem eles também não seria possível estar aqui hoje. Depois de dizer que todo o valor à realização de todas as reuniões que forem precisas, todas que forem necessárias, nos dias e nas horas que forem necessárias para aprovar o orçamento municipal, ainda assim não podendo deixar de dizer que será depois a Assembleia Municipal que irá validar este orçamento e que a partir daí ele se torne efetivamente aprovado e ao serviço da população da nossa terra. Por último, não último, mas estamos hoje aqui para discutir o orçamento e eu tenho sobre ele algumas questões do conteúdo mesmo do documento, que embora seja a terceira vez que vem à reunião de Câmara, tem tido alterações e há questões que nunca aqui foram colocadas porque nunca se chegou a esse ponto de discussão. Por isso, importa dizer, em nome da CDU, que concordamos com um vasto conjunto de matérias que fazem parte deste orçamento, grande parte delas que são consideradas por vós gestão corrente e que, em abono da verdade, a maioria delas, ou muitas delas, já vêm até do tempo da gestão dos órgãos autárquicos pela CDU, às quais o Partido Socialista tem dado continuidade, como seja, por exemplo, os apoios ao associativismo, entre outros. E a CDU concorda com muitas dessas medidas que fazem parte da apelidada gestão corrente.
Mas decorrido este período, e como já disse, esta vinda desta terceira versão do orçamento aqui, há ainda alguns projetos sobre os quais temos algumas dúvidas e que eu ia colocar. Nomeadamente o A5, Programa de Revitalização do Mercado Municipal, o A27, Cultura para Todos, o A28, Transforma Inclusão pela Cultura e o A31, Cidade de Desporto. Estes 4 projetos fazem parte do Plano de Atividades Municipal, o chamado PAM, e gostaríamos que o Sr. Presidente nos pudesse enquadrar o que é que se pretende com estes 4 projetos. Muito obrigado, vereador Tiago. Estamos sempre atentos a colocar questões sobre o orçamento. Portanto, ao fim de 3 sessões, amadurecemos também a nossa análise e, portanto, é relativamente simples, dada a informação que o vereador Tiago precisa. Portanto, a questão da revitalização do mercado municipal é a pretensão do Executivo, portanto, que está em funções, tentar, de alguma forma, trazer para aquele espaço um conjunto de pequenos produtores e realizar um conjunto de iniciativas que possam, de alguma forma, aproximar os vendas novenses do mercado diário e assim transformá-lo num espaço mais atrativo para as transações comerciais, promovendo, obviamente, e apoiando os produtores e os pequenos, sobretudo os pequenos produtores locais que, de alguma forma, possam vir ali a ter um espaço de forma mais continuada. E, portanto, este programa vai procurar isto mesmo, aproximar consumidores de produtores, portanto, ao nível local, e de alguma forma dar uma lufada de ar fresco ao mercado municipal, que, como todos sabemos, tem vindo ao longo das últimas décadas, à semelhança da maioria deles, a ter uma realidade de maior enfraquecimento comercial e económico e, portanto, com menos operadores e também com um público muito reduzido portanto, a participar naquilo que é a atividade económica daquele espaço. No que diz respeito aos 2 programas culturais, são 2 programas culturais que são desenvolvidos pela CIMAC, em colaboração com todos os municípios da região Alentejo. O Cultura para Todos, que encerra no ano 2023 e que teve financiamento comunitário para a sua aplicação, visa, de alguma forma, criar um conjunto de partilha cultural entre os municípios que não só alavanque e proporcione aos nossos agentes culturais uma oportunidade de divulgação daquilo que é o trabalho que fazem, e, portanto, vamos chegar agora à fase da demonstração. Portanto, tivemos este ano, 2022, a fase da preparação do projeto, mas também financiar alguns espetáculos que, pela sua envergadura, possam permitir a atração de públicos culturais diferenciados. O Transforma, Inclusão pela Cultura, é um programa que está na fase de encerramento também e que, de alguma forma, vai para a sua última etapa, que visa também fazer o aproveitamento daquilo que é a ação cultural como forma terapêutica, ou seja, já envolvemos públicos desfavorecidos naquilo que era a transformação cultural, e que em Vendas Novas tivemos vários programas e vários projetos, incluindo e envolvendo as nossas associações, que, nomeadamente com instituições que trabalham com esses públicos mais carenciados ou mais afastados daquilo que é uma ação cultural, o que permitiu também às nossas associações dar a conhecer e desenvolver um trabalho muito profícuo com estes públicos-alvo mais carenciados e também serem ressarcidos e serem apoiados financeiramente por esse trabalho. E vamos entrar agora, como eu dizia, na última fase do Transforma, que visa claramente o aproveitamento da cultura como oportunidade de transformação ao nível terapêutico, ou seja, para algumas questões de saúde que estão identificadas, em que a saúde pode ser um agente, de facto, de desenvolvimento e de melhoria. Na questão da cidade de desporto, portanto, o projeto financia, como há vários anos, é um projeto já muito antigo no nosso orçamento, que financia todas as pequenas atividades que o Serviço de Desporto organiza em parceria com as nossas associações desportivas. Vou dar um exemplo, por exemplo, na questão dos jogos tradicionais no 25 de Abril, no 7 de Setembro, aqueles eventos que nós fazemos para a população, o sarau de ginástica também, portanto, todos os eventos que são organizados em parceria com a nossa comunidade saem deste projeto de cidade de desporto, que no fundo tem uma valência diferente dos restantes, que são autonomizados porque trabalham em parceria com o associativismo desportivo, portanto tem aquele valor previsto, e tem depois também no salto de um reforço também previsto, e a ideia é continuar a fazer esse trabalho de apoio às várias iniciativas desportivas que o município possa vir a promover, mas também que algumas associações possam vir a propor à Câmara Municipal para serem implementadas. E, portanto, este programa visa, no fundo, aumentar esta veia e afirmar este modo de Vendas Novas como cidade de desporto.
e para ser respondido às 4 questões colocadas. Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Pois é um facto que com toda a sinceridade lhe digo, que se me fizessem essas perguntas eu não estava em condições de responder e hoje saio daqui a saber mais do que aquilo que sabia sobre esses projetos. Certamente isso não vai mudar o sentido de voto da CDU, esse esclarecimento, mas é um esclarecimento que para mim, enquanto vereador, é importante. Sobre a proposta de orçamento em concreto que vem hoje, também importa deixar aqui algumas considerações que a CDU tem sobre o documento. Na nossa opinião, a primeira proposta de orçamento que foi discutida a 30 de novembro era uma má proposta. Reconhecemos já aqui que a segunda proposta melhorou no que diz respeito à informação, no que diz respeito ao rigor, à transparência, embora consideremos nós que estava ausente de planeamento e de programação, conseguisse projetar o nosso Conselho como um Conselho com um desenvolvimento de futuro. Esta proposta que vem hoje, a terceira, ainda que possa parecer que tem poucas alterações, mas na nossa opinião é pior do que a segunda. E é pior do que a segunda que discutimos aqui na segunda-feira. Vou dizer porque é pior do que a segunda, porque, por exemplo, no que diz respeito à requalificação urbana, vem agora prometer um conjunto de coisas que consideramos que não serão possíveis de cumprir, como seja a requalificação da zona da Boa Vista. Mantém a ausência da conclusão das obras da Estrada da Afeiteira, prometida há vários anos e extremamente necessárias para a segurança e para a qualidade de vida das populações, e tem recursos, sendo os recursos limitados, nós mantemos a não concordância com os locais onde são decididos gastar a maioria dos recursos da Câmara. Sobre a habitação, aquilo que foi feito no passado, e já aqui referido, foi insuficiente, foi no que diz respeito aos loteamentos municipais, foi a venda desses lotes, e aquilo que, olhando para o documento, entendemos é que vamos continuar praticamente igual. No que diz respeito à estratégia local de habitação, acreditamos que, ainda que em pouco, mas que será concretizadas algumas coisas, mas temos como exigência a inclusão, que a cedência das casas do Exército à Câmara Municipal, e acreditamos que isto é uma iniciativa que tem que partir de uma grande vontade política, porque não estamos a falar de uma entidade privada, estamos a falar de habitações que são do Estado. O Ministério da Defesa não é uma entidade privada, são habitações do Estado, numa Câmara Municipal gerida pelo Partido Socialista, num governo de maioria do Partido Socialista, e por isso entendemos que isso é mesmo possível de concretizar e que tem que ser uma exigência. No que diz respeito ao ambiente e aos resíduos, continuamos a ir além das imposições legais, sendo importante a questão das bandeiras ecoescolas. Mantemos a preocupação, porque como ainda não existe bandeira eco-estaleiro municipal, nem eco-estaleiro da Junta de Freguesia de Landeira, mantemos a preocupação à acumulação de resíduos no estaleiro municipal e também no estaleiro da Freguesia de Landeira. Não concordamos que a Câmara Municipal vá adquirir contentores de reciclagem, quando entendemos que essa é uma responsabilidade da GESAM e não da Câmara Municipal, que essa deve ser uma exigência que se faça à GESAM e que compete à GESAM adquiri-los e garantir um serviço adequado ao nosso Conselho, no caso da reciclagem. E no que diz respeito à estratégia de sustentabilidade ambiental, foi lá incluído um parágrafo sobre essa deliberação municipal, mas depois, na prática, fica tudo na mesma, mas pelo menos está lá aquele parágrafo, é certo. Sobre a requalificação dos edifícios municipais, existe, e temos aqui trazido vários problemas ao longo do tempo, nomeadamente as eternizadas grades à volta do poço junto à Biblioteca Municipal, ou a degradação do edifício municipal, entre muitas outras, são apenas alguns exemplos. E no que diz respeito a 16... peço desculpa, ponto 6, terceiro parágrafo, em que este orçamento que iremos aqui votar diz o seguinte:
recebendo anualmente o município uma verba de 75 mil euros para a manutenção e requalificação destes equipamentos, como já disse, estamos a falar da escola EB1 e da secundária, da antiga C+S e da secundária, por forma a antecipar as eventuais obras de requalificação e ampliação a cargo do Governo, decidiu-se canalizar as verbas para avançar com o projeto de requalificação e ampliação. Ora, é importante que fique aqui também claro que quase bastava à CDU este parágrafo para não poder aprovar este orçamento municipal, porque consideramos grave e errado que o dinheiro destinado à manutenção dos edifícios escolares vá ser utilizado não na manutenção, quando sabemos o estado de degradação dos edifícios e os problemas que têm, mas sim na realização de projetos para vir a fazer obras. Para nós é muito importante que, se esta verba se destina, ou mesmo que não se destinasse, é muito importante que haja uma verba dedicada à manutenção dos edifícios escolares e que permita garantir a manutenção dos edifícios escolares. É uma preocupação que temos e sabem os senhores que fomos contra a transferência das competências, nomeadamente a entrega das escolas à Câmara Municipal, sem condições quase para serem utilizadas, com os balneários onde não é possível tomar banho, não é possível utilizar, com paredes muito degradadas, com uma inúmera falta de condições. É importantíssimo para nós que seja feita a manutenção do edifício das escolas e não que se deixe degradar os edifícios para depois dizer que isto está tão mal que tem que fazer obras, ou que a verba que se destina à manutenção dos edifícios escolares não seja utilizada na manutenção e seja utilizada em projetos. Sim, senhor, é preciso fazer um projeto, sim, senhor, é preciso fazer obras, prioridade à manutenção das escolas, prioridade também às obras, mas não podemos concordar que deixe de ser utilizado o dinheiro que se destina à manutenção para fazer um projeto, para fazer obras nas escolas. Depois, para terminar, a CDU lamenta que nesta proposta de orçamento acordada entre o PS e o PSD se vai continuar em 2023 sem dar resposta a uma preocupação que também já aqui trouxemos, que é que os alunos do ensino secundário continuem sem ter os transportes escolares gratuitos. Continuamos a lamentar que a ocupação de tempos livres tenha uma verba que pouco subiu e que muito provavelmente irá manter um apoio mensal de 150 euros, que também aqui falámos, discutimos e apresentámos, e PS e PSD não nos apoiaram para que isto fosse alterado. Consideramos a achar que as bolsas de estudo não são uma prioridade e a ter a opinião sobre as bolsas de mérito que já conhecem. Lamentamos o investimento na rede de águas em baixa ser muito baixo e consideramos que essa é uma das prioridades do nosso Conselho, assim como os investimentos na rede de saneamento, de estradas e de caminhos municipais. E por fim, sobre chamar-lhe quase assim, sobre este acordo que foi feito para a viabilização do orçamento, e parece-nos importante a viabilização do orçamento, mas não podemos deixar de lamentar que o Partido Socialista tenha sido empurrado pelo PSD e pela ânsia de chegar ao poder do PSD para um orçamento irrealista e que, até pelo que já foi aqui apresentado, pelo um controle de fiscalização, por uma comissão trimestral, que irá levar-nos a problemas mais à frente, porque este orçamento não, em várias, nomeadamente das alterações que foram aqui introduzidas, forçadas pelo PSD, não vai ser possível concretizar este orçamento, torna-se um orçamento irrealista. Para além dessas alterações que foram introduzidas, foram cortadas receitas da Câmara Municipal, e até já foi anunciado pelo PSD na Assembleia Municipal que o objetivo é cortar mais receitas da Câmara Municipal nos anos seguintes. Ou seja, lamentamos que o Partido Socialista se tenha deixado empurrar para este orçamento irrealista, que não vai ser concretizado, e estamos a ter uma gestão municipal completamente afunilada para a impossibilidade de fazer melhor, mas que nos leva até a fazer pior, e que levará certamente àquilo que há de ser o
o objetivo do PSD, que é depois dizer, olha, isto agora está tão mal que já não há nada a fazer e tem que ser outros a governar. Certamente tem que ser outros a governar. Na nossa opinião, como também já sabem, a CDU tem propostas, tem estratégias diferentes das vossas. E consideramos que, por estes motivos que já aqui dissemos e por outros que não vale a pena estar a repetir, que este orçamento é mau e que, como comecei por dizer, nesta terceira proposta ainda é pior do que era na segunda e é completamente afunilado para através do corte das receitas e da obrigação de concretizar coisas que são impossíveis de ser concretizadas, levarão ainda a uma estagnação maior do nosso Conselho. E disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador Tiago. Permita-me só um comentário muito breve, dizer que isto para dançar só sempre preciso dois, e portanto se eu não quero dançar e nos deixa de mão estendida, portanto de alguma forma nós dançámos com quem estava disponível e quem mostrou interesse em dançar esta dança com quem está em funções e tem a responsabilidade de governar a nossa terra e, portanto, isto foi o que aconteceu, na verdade. Nas primeiras versões do orçamento nós tentámos negociar com ambas as forças políticas de forma a conseguir um acordo. Não sendo possível, portanto, e sendo claro que a CDU nunca viabilizaria, portanto, o nosso orçamento nós lançámos com quem tínhamos que lançar e para já não pisámos os pés ao parceiro, nós pisamos os pés um ao outro e, portanto, a dança está de alguma forma firmada nesta proposta que trazemos, de acordo com aquilo que foi possível. E, portanto, o vereador Tiago também tem culpas que seja com o PSD, como há de reconhecer, porque tentámos negociar com ambas as forças políticas. Aliás, a última versão do orçamento tinha propostas claras e concretas, todas as da CDU, e também tinha do PSD. E, portanto, estamos cá para aquilo que é o mais importante, que é dar estabilidade governativa à Câmara Municipal de Vendas Novas e, portanto, cedendo muito, portanto, e isso faz parte de um processo negocial, é ceder, e cedemos à esquerda primeiro, cedemos à direita, portanto, e cedemos de forma a encontrar um equilíbrio. Não é fácil encontrar equilíbrios quando, de alguma forma, temos que tomar decisões difíceis. Agora, entendemos que a proposta que apresentamos é a proposta que é possível e que, de alguma forma, não retira aquela também que é a visão do projeto político que os Vendas Novas escolheram e que foi o mais votado. Não teve maioria, tem que negociar, tem que ceder e, portanto, isto faz parte, de alguma forma, daquilo que é um processo de aprovação orçamental. Mas era uma questão que queria frisar da sua intervenção. Passo-lhe a palavra para uma última intervenção, penso eu. Obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que eu também gosto de danças de grupo. Não tenho problemas com danças de grupo, só que há casos em que não funcionam, não dá para dançar em grupo. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Tiago, vamos então, por ver se temos a condições de votar o orçamento, tanto com o voto contra da CDU, que foi aqui bem claro, mas vou de qualquer forma pôr mesmo a votação. Portanto, pergunto quem vota contra. Quem se abstém, está então o Orçamento Municipal para 2023 aprovado por maioria. Havendo público presente na sala, pergunto se quer usar da palavra. Não? Muito bem. Passamos então à leitura da minuta. Dr. Albert, é o último a falar. Aos 31 dias do mês de dezembro do ano 2022, na Sala de Sessões, edifício do Espaço do Conselho da Cidade de Vendas Novas, reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal, tendo estado presente um dos seus membros. Sr. Presidente Luís Dias, Vice-Presidente Valentino Cunha, os seus vereadores Ricardo Videira, Tiago Galdeias e Luís Matias. Pelo Sr. Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram 10 horas e 10 minutos. Ponto único da ordem do dia, proposta de demonstrações provisionais para 2023. A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com votos contra do vereador Tiago Aldeias, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias e com votos a favor do Vice-Presidente Valentino Cunha e do Presidente Luís Dias, aprovar a proposta de demonstrações provisionais do município de Vendas Novas para 2023, submetendo a mesma à apreciação e votação da Assembleia Municipal, requerendo para o efeito à Sra. Presidente da Assembleia Municipal a convocação de uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal. Período de intervenção aberto ao público, não houve intervenções. Muito bem. Para encerrarmos a nossa reunião, portanto, perguntava se tem alguma questão em relação a essa minuta. Penso que está aprovada por unanimidade, como é habitual.
Permita-me só uma nota final de ano também e um agradecimento muito especial. Portanto, em primeiro lugar, a todos os trabalhadores da Câmara Municipal que, apesar de às vezes não terem todas as condições que gostaríamos de lhes dar para fazerem mais e para fazerem melhor, a verdade é que são o garante daquilo que é o trabalho que prestamos à nossa comunidade e a garantia na qualidade também do serviço público é aquilo que todos nós procuramos enquanto autarcas. Uma palavra para a equipa também que ao longo destes últimos 2 meses e em tão pouco tempo teve que de alguma forma preparar 3 propostas orçamentais e portanto a todos os trabalhadores que de alguma forma se envolveram diretamente nesta elaboração, um agradecimento especial porque foram de facto 2 meses difíceis, 2 meses de muito trabalho, até largas horas da noite muitas vezes, mas no sentido também de servirmos vendas novas o melhor possível em 2023, não podíamos deixar de reconhecer esse trabalho que foi chave para hoje podermos ter aprovado este orçamento. Por último, desejar a todos aqueles que nos acompanham, aqui aos colegas da Câmara Municipal e também quem nos acompanha para de casa, desejar obviamente um bom ano de 2023, desejar que com muita saúde, com trabalho, com habitação, com tudo aquilo que são os valores que devem reger hoje uma sociedade moderna e desenvolvida e próspera, possamos todos em comunidade viver melhor em 2023 do que no ano de 2022 e fazer um convite para a passagem de ano logo aqui no Largo da Câmara Municipal para se juntarem a nós para a contagem decrescente que nos vai levar em conjunto até 2023. Muito obrigado a todos.